Olá, pessoal. Eu sou a professora Paula Couto e agora eu vou abordar o tema de cálculo com curvas paramétricas. Ou seja, nós aprendemos várias técnicas para tirar várias informações de funções, de gráficos de funções de uma variável real, né? De uma função de uma variável real. E agora nós estamos vendo um outro tipo de representação para curvas mais gerais do que gráficos de funções reais de uma variável real. Então, como que nós vamos abordar aqueles problemas lá do cálculo, se o que eu tenho em mãos são as equações das curvas paramétricas, né? São as parametrizações dessas curvas, né? Então, eu vou trabalhar uma série de exemplos aqui que vão permitir com que a gente tenha uma estratégia para, por exemplo, calcular retas tangentes a curvas, áreas e comprimentos de curva, né? Aliás, a partir das parametrizações que a gente tem das curvas, tá? Então, é isso. Vamos começar, então, com uma curva C, com equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, considerando t um intervalo que pode ser, como a gente bem sabe, né, um subconjunto dos reais ou uma união de intervalos reais. Okay? Então, vamos supor que f e g são diferenciáveis em relação a t. Então, neste caso, nós vamos considerar a curva C também diferenciável em relação a t. Tá? Então, se as equações paramétricas dessa curva C definirem y como função diferenciável de x, então, a gente pode aplicar a regra da cadeia e derivar y em relação a t. Né? Usando y, a derivada de y em relação a t, igual a derivada de y em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Tá? Então, se a gente isolar isso daqui, conseguir isolar isso daqui, isso vai determinar, vai ser possível se dx dt for diferente de zero, né? Então, nós vamos chegar a derivada de y em relação a x, que é aquela que a gente está acostumado a trabalhar no cálculo 1. Né? Ela vai poder ser calculada como a derivada de y em relação a t dividida pela derivada de x em relação a t. Isso desde que todas as três derivadas envolvidas existam, né? E desde que a derivada que está aqui no denominador seja diferente de zero, ok? Então, é possível, sim, calcular a derivada de y em relação a x para uma curva que dá x e y em termos de um parâmetro t. Tá? Então, vamos ver isso num exemplo. Vamos pegar aqui e encontrar a reta tangente à curva, que é a curva x igual a secante de t, y igual a tangente de t, com t variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse ponto aqui, raiz de 2, 1, em que t é igual a π sobre 4. Tá? Então, vamos calcular essa reta tangente. Tá? Aí eu já peço para vocês irem pensando aí em paralelo que curva é essa. Tá? Tentem visualizar que curva é essa. Tentem fazer o esboço dessa curva aqui. Tá? Uma dica aí é usar, né, é tentar eliminar o parâmetro da equação e eliminando esse parâmetro, chegar até uma equação na forma cartesiana para a curva, uma equação conhecida. Tá? Então, façam isso, mas agora a gente quer encontrar a reta tangente a essa curva nesse ponto. Ok? Então,
para a gente calcular a reta tangente, a gente precisa saber qual que é o coeficiente angular da reta tangente, né? E aí, o coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que a derivada da curva nesse ponto, né? Nesse ponto de tangência, calculada nesse ponto de tangência. Então, vamos calcular essa derivada, né? Como que foi dado foram as equações paramétricas, né? Então, eu vou calcular esse dy dx como a razão entre dy dt e dx dt, o que vai me dar a derivada de tangente de t em relação a t dividido pela derivada de secante de t em relação a t. Né? Derivada de tangente de t é secante ao quadrado de t, e a derivada de secante de t é secante de t vezes tangente de t. Né? Simplificando aqui, nós chegamos à razão entre secante de t e tangente de t. Então, eu preciso da derivada calculada nesse ponto. Então, eu vou calcular derivada de y em relação a x nesse ponto, onde que eu vou substituir esses valores? Se eu tenho a derivada de y em relação a x em função de t, eu vou substituir, na verdade, o parâmetro que me leva a esse ponto. Então, eu vou fazer secante de π sobre 4 dividido por tangente de π sobre 4. Daí, eu vou chegar ao resultado, raiz de 2. Ok? Então, só para recapitular aqui o que a gente fez, veja, a gente precisava calcular dy dx, que é y'. E a gente usou essa razão para chegar até essa função, que, na verdade, é uma função de t. Estou chamando aqui de h de t. Então, eu estou afirmando que y' é um h de t, tá? E aí, eu calculei quem? H de t. H de t, que deu raiz de 2. Foi isso que a gente fez, ok? Muito bem. Então, agora, para encontrar a reta tangente a essa curva, né? A equação da reta tangente vai ser quem? Y menos y0 igual a h de x0. H de x0 é y' calculado em x0. X menos x0, onde x0 e y0 é o ponto onde a gente está calculando, tá? Então, eu vou substituir no lugar de y0, 1, no lugar de x0, vou substituir raiz de 2, e no lugar de h de x0, vou substituir por quem? Raiz de 2, né? Então, eu vou chegar aqui a essa equação, que de forma simplificada é y igual a raiz de 2x menos 1. Então, está resolvido aí esse problema de determinar a reta tangente nesse caso, ok? Muito bem, e se a gente tivesse pedido para vocês, nesse mesmo problema, para calcular a derivada segunda, d2y dx2, como que eu faria isso? Né? Veja que a derivada segunda de y em relação a x, né? Ela é a derivada em relação a x da derivada primeira de y em relação a x. Né? Ou seja, quem que é a derivada primeira de y em relação a x? É y', né? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho que derivar y' em relação a x, certo? Tá, então é isso que eu tenho que fazer. X foi dado aqui, né? X foi dado. X é uma função de t. E y', a gente também achou que é uma função de t, certo? Então, veja, se eu quero, eu tenho aqui, na verdade, se eu olhar para essa e para essa, eu tenho x como função de t e y' também como função de t, ou seja, eu tenho uma duplinha de equações paramétricas, tá? E se eu quero derivar y
em relação a x, e ele está aqui num par de equações paramétricas, como o que eu fiz anteriormente para a derivada primeira, eu vou aplicar, só que agora a y', aquela razão que a gente determinou pela regra da cadeia, né? Vai ser a derivada de y' dividido por derivada de y' em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t, tá? Porque justamente eu tenho aqui, o que se formou aqui foi um novo par de equações paramétricas, onde eu tenho duas variáveis, x e y', dependendo de uma terceira, que é t. Então, se eu quero derivar y' em relação a x, que é a derivada segunda de y em relação a x, eu faço a derivada de y' em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t. Tá? Então, é isso. E aí, a gente seguiria com os cálculos, né? Onde que eu estava mesmo? Ah, tá. Aqui é a fórmula, né? É isso que eu tenho que aplicar. E aí, eu vou pegar e derivar y' em relação a t. Quem é y'? É isso daqui. Então, eu vou fazer a derivada de y' em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t. Tá? Então, aqui eu estou derivando uma fração. A derivada do quociente. Vou aplicar a regra do quociente, né? Então, em cima, eu vou ficar com a derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pela derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Isso para o numerador. E aqui a derivada de secante de t em relação a t é secante de t vezes tangente de t. Tá? Então, aqui eu só coloquei a fórmula, eu tenho que executar essas derivadas aqui. Então, a derivada de secante de t é secante de t vezes tangente de t, vezes tangente de t, menos secante de t vezes a derivada de tangente de t, que é quem? Secante ao quadrado de t. E aqui permaneceu a mesma coisa, que eu não tenho indicação de ter que derivar nada, a derivada já foi feita, né? E agora, o que restaria para a gente, vou chegar aqui para cima, né? Ver aqui para cima, para poder ter espaço para resolução, é fazer uma simplificação, ó. Veja, secante de t, eu vou colocar em evidência. Aí eu vou ficar aqui com tangente ao quadrado de t e aqui menos secante ao quadrado de t, dividido por... aqui tem um errinho, tá? Vocês já identificaram? Ó, eu esqueci de colocar aqui tangente ao quadrado de t aqui embaixo, tá? Que é divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, tangente ao quadrado de t que está aqui, teria que estar aqui. Então, tem esse errinho aí para ser consertado no futuro, na minha transparência, tá? Mas aqui eu coloquei. Então, foi só um esquecimento mesmo. São várias camadas para poder montar esse slide aqui. Então, eu esqueci de colocar nesse. Voltando aqui, então, eu tenho secante de t, tangente de t, vezes aquele tangente ao quadrado de t que faltou. Então, apareceu aqui, ó, tangente ao cubo de t, né? Agora, aqui, eu tenho uma identidade trigonométrica, né, que é tangente ao quadrado de t mais 1 é igual a secante ao quadrado de t. Então, se eu substituo essa identidade aqui, por exemplo, no lugar da secante de t, secante ao quadrado de t, eu vou obter aqui em cima menos 1, né? E vezes secante de t, aqui embaixo tangente ao cubo vezes secante de t, que vai me dar menos 1 sobre tangente ao cubo de t. Tá? Então, a identidade que eu usei foi essa daqui, e essa aqui é a derivada segunda de y em relação a t, em relação a x, desculpa, né? Que é dada em função do parâmetro t. Tá bom? Então, esse é um exemplo de cálculo de reta tangente a partir
de equações paramétricas para a curva, ok? Bom, aqui então, só formalizando, né? Se as equações de C definem y como uma função duas vezes diferenciável de x, isso que a gente fez só é possível porque a gente tinha essa característica, então a derivada segunda de y em relação a x é dada por esse quociente, derivada de y' em relação a t dividido pela derivada de x em relação a t, desde que a derivada de x em relação a t, que é o que está no denominador, seja diferente de zero. Tá? Todas as derivadas envolvidas têm que existir. Ok? Então, foi esse o nosso primeiro exemplo de cálculo a partir de equações paramétricas. Agora, nós vamos passar para um segundo exemplo, um exemplo de cálculo de área. E o que a gente tem é, novamente, uma curva dada parametricamente, ou seja, a gente tem a parametrização da curva, né? A curva, no caso aqui, é uma hipocicloide, que é chamada também de astroide. É um caso particular de uma hipocicloide, tá? Então, ela está definida assim, eu quero encontrar a área delimitada por essa astroide. Se vocês estão lembrados, né? Essa é a astroide, né, que a gente apresentou em outro vídeo, né? E aqui nós temos no caso dela ser uma astroide, tá? Então, uns nomezinhos meio complicados, mas a gente vai aprendendo. Ok. Então, eu quero encontrar essa área, tá? Então, é essa área aqui, né? Essa areazinha aqui dentro da astroide, dentro da curva vermelha, limitada pela curva vermelha, tá? Bom, então, aí a gente vai pensar como se a gente tivesse... como que a gente faria lá no cálculo 1, né, para uma função de uma variável real, né? Se a gente tivesse o gráfico da função, né, se a gente tivesse um gráfico de uma função aqui, como que seria calculada essa área, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, a área entre o gráfico de uma função não negativa e o eixo x, eu faria a integral dessa função, né, no intervalo de variação de x que me desse o trecho da curva que eu gostaria de encontrar a área sobre ela, tá? Então, é esse raciocínio que a gente vai empregar aqui para fazer isso, para fazer esse cálculo aqui da astroide, da área delimitada pela astroide. Isso notando, a gente vai notar, primeiramente, que, por exemplo, se eu pego esse primeiro trechinho aqui da astroide, isoladamente, né? Se eu pego essa curva aqui isoladamente, no primeiro quadrante, essa curva, sim, essa curva é o gráfico de uma função. Ó, ela passa pelo teste da reta vertical aqui no primeiro quadrante. Tá? Então, restrita a esse pedacinho, essa astroide, sim, seria o gráfico. Poderia dizer que esse pedacinho é o gráfico de uma função real, de uma variável real. Tá? Então, vamos pensar dessa maneira. Como que eu poderia resolver sabendo isso? Né? Bom, se ela é gráfico de uma função real, de uma variável real, só que acontece que eu não sei, nesse trecho, né? Estou
restringindo a esse trecho, eu não sei que função real é essa, porque o que foi fornecido para a gente não foi a função real, foram as equações paramétricas que definem tanto x quanto y como funções de um t, né? E para eu usar essa estratégia que eu disse lá do cálculo 1, eu teria que ter y como uma função de x, que eu não tenho. Tá, mas vamos imaginar que a gente tivesse, tá? Nesse caso, como que eu poderia fazer? A área, se a gente tivesse lá no caso da função real, ó, eu teria esse gráfico, né? O x estaria variando de onde até onde? De 0 até 1. Então, está aqui, ó, a integral de 0 até 1 de h de x dx. E aí, como essa curva ela é simétrica, né? Então, eu usaria essa simetria, né, em relação tanto ao eixo x quanto ao eixo y. Eu usaria essa simetria e multiplicaria essa área aqui encontrada entre a astroide no primeiro quadrante e o semi-eixo positivo x no primeiro quadrante, eu multiplicaria ela por 4 para chegar à área total, né, delimitada pela astroide. Tá? Então, então eu teria esse raciocínio para fazer. Mas ainda, o que eu tenho pendente é isso aqui. Eu não conheço h de x. Tá? Muito bem. Mas aí, eu vou lembrar o quê? H de x, quem é x? X é cosseno ao cubo de t, certo? Então, eu tenho h de cosseno ao cubo de t. Então, eu tenho uma composição aqui de funções em função do parâmetro t. Então, o resultado dessa composição aqui tem que ser uma função de t. Mas y, como função de t, eu sei quem é. É y igual a seno ao cubo de t, certo? Olha que lindo. Então, na verdade, esse y igual a h de x, eu posso substituir por uma função de t. Mas aqui eu já vou misturar as variáveis, né? Não tem problema. Então, eu vou trocar as variáveis do meu problema, tá? Então, ó, voltando, eu tenho 4 vezes a integral de x, aqui, ó, esse 0 e 1, são os limites de integração que dão a variação do x, que é de 0 a 1. Aí, eu substituí h de x, que eu sei que é seno ao cubo de t. E ficou aqui sobrando o meu dx e o x e uma variável que eu não tinha antes, que agora é t. Tá? Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, assim como eu troquei o meu h de x por esse daqui, eu vou trocar o meu dx por uma função de t e também os limites de integração. Tá? Então, veja aqui, ó. Quando x é igual a 1, x igual a 1, eu estou nesse ponto. Nesse ponto aqui, qual que é o valor de t correspondente? Para x igual a t, o t vale, aliás, para x igual a 1, o t vale 0, né? E quando o x é igual a 0, o x é igual a 0 aqui, né? X igual a 0 corresponde a qual valor de t, né? Esse ponto aqui do gráfico corresponde a qual valor de t? T igual a π sobre 2, ou seja, esse círculozinho aqui interno, ele rolou sem deslizar sobre o círculo 1. Quando chegou aqui, ele fez um ângulo entre os centros dos círculos e o semi-eixo positivo x de π sobre 2, né? Como a gente bem viu lá na aulinha sobre hipocicloides. Tá? Então, o que acontece? Então, eu já sei que eu vou trocar. Quando o x é 0, o t é π sobre 2.
E quando o x é 1, o t é 0. Né? Então, eu vou trocar aqui. Ainda falta o dx, tá? Ainda falta o dx. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar x em relação a t. Ou seja, eu vou derivar cosseno ao cubo de t em relação a t. Lembrando que eu tenho uma composição aqui, então eu tenho que usar a regra da cadeia, né? O 3 cai, fica cosseno ao quadrado de t, vezes a derivada de cosseno de t, que é menos seno de t. Tá? Então, eu derivei x em relação a t, e aí, multiplicando em cruz, o dx vai ser quem? Menos 3 seno de t, cosseno ao quadrado de t. Tá? dt. Então, no lugar de dx, vai entrar isso daqui tudo. Ok? Então, eu estou trocando, ó, isso daqui que eu tinha no início, né? Ó, troquei, já tinha trocado o t, os limites de integração eu já tinha trocado. Esse aqui era o h de x, que eu cheguei à conclusão de que era seno ao cubo de t. E o dx, que eu fiz as continhas agora, apareceu aqui, né? Então, ajeitando aqui, eu vou pegar esse menos 3, juntar com esse menos 4, com esse 4, e vou achar 12. Né? E esse menos aqui vai me fazer trocar a posição dos limites de integração. Então, eu vou ficar com 12 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Resolvendo aqui, eu vou ficar com seno à quarta de t, cosseno ao quadrado de t, dt. E eu recomendo fortemente que vocês, ou depois, mas melhor que se for agora, que vocês pausem o vídeo e tentem resolver essa integral. O resultado é 3π sobre 8, tá? Então, tentem aí resolver essa integral e depois continuem a assistir o vídeo. Mas eu sei, como vocês são muito ansiosos, como eu, vão passar direto para o próximo slide. Tudo bem, não tem problema não, assim mesmo. Depois vocês voltam lá e façam, tá? Então, aqui eu estou resolvendo a integral. Vamos resolver essa integral, que vocês têm que resolver também, tá? Então, tá lá. O que eu quero calcular é a área, né, delimitada pela astroide. Então, eu tenho 12 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de seno à quarta de t, cosseno ao quadrado de t dt. Tá? Para resolver essa integral, eu vou lembrar dessa identidade trigonométrica aqui, ó. Seno ao quadrado de t é 1 menos cosseno de 2t sobre 2, tá? Só que o que eu tenho aqui é seno à quarta de t. Então, eu vou levar isso ao quadrado e vou elevar isso ao quadrado. Então, eu vou chegar nisso daqui, tá? Outra identidade trigonométrica que eu vou ter que usar é cosseno ao quadrado de t como 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Ok? Então, eu vou substituir isso daqui aqui e isso daqui aqui, tá? Então, eu vou ficar com essa integral aqui para resolver. Então, aqui, esse 2 ao quadrado que está no denominador vai dar 4, vezes esse outro 2 aqui vai dar 8, que eu vou mandar para fora aqui da integral. Então, vai ficar 12 oitavos. Vou desenvolver esse quadrado aqui para o numerador, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai estar multiplicando esse fator aqui, tá? Então, eu tenho isso daqui, ok? Então, tudo vai lá para cima agora. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então, veio para cá, ó, tá? Aliás, veio para esse passo aqui, onde já esse quadrado aqui já foi desenvolvido, tá? Então, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Multiplicando
esse fator aqui. 1 mais cosseno de 2t dt. Então, vamos lá. Agora, eu vou distribuir isso daqui para esse fator, tá? Então, eu vou ter 12/8 da integral de 1, que é esse 1 aqui, mais 2 cosseno de 2t, mais cosseno ao quadrado de t, agora esse, cosseno de 2t vezes 1 que está aqui, cosseno de 2t, cosseno de 2t vezes 2 cosseno de 2t, que dá 2 cosseno ao quadrado de 2t, cosseno de 2t vezes cosseno ao quadrado de 2t, que dá cosseno ao cubo de 2t. Tá? Então, isso é puro algebrismo aqui dentro da integral. Então, se eu juntar aí o que eu puder, né, fazer os cancelamentos possíveis, eu chego a essa integral para resolver. Né? Esse 12/8 também já dá para simplificar. Fica aí 3/2, tá? E aqui eu vou ficar com 1 menos cosseno de 2t. Cosseno ao quadrado de 2t, novamente eu vou usar aquela identidade que eu coloquei lá no início, só que agora o ângulo é 2t, então vai dobrar aqui, ó, vem para 4t, tá? E cosseno ao cubo de 2t, eu vou escrever como cosseno ao quadrado de 2t vezes cosseno de 2t, tá? Então, aqui eu repeti o que eu falei agora, tá? E aí, eu vou fazer isso, né? Aqui eu repeti também, aqui eu repeti, e agora, no lugar de cosseno ao quadrado de 2t, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de 2t, tá? E aí, eu vou distribuir esse cosseno de 2t aqui igual, novamente, aliás, ok? Então, eu tenho 3/2 da integral de 0 a π sobre 2 de 1 menos cosseno de 2t. Esse meio aqui eu coloquei para fora aqui dessa integral. E aqui ficou 1 mais cosseno de 4t, que estava aqui. E aqui eu multipliquei, ó, cosseno de 2t vezes 1, veio para cá. E aqui fiquei com seno ao quadrado de 2t, cosseno de 2t. Tá? Então, eu tenho 3/2. Aqui eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, vou resolver propriamente dita essa integral, né, achar as primitivas para cada uma dessas funções. Então, eu vou ter a integral de 1 em relação a t, dá o quê? T. A integral de cosseno de 2t vai dar o quê? Seno de 2t sobre 2. Né? Aqui, com o método da substituição bem direitinho, eu consigo resolver. Aí, meio, que multiplica a integral de 1 mais cosseno de 4t. A integral de 1 é t, né? Estou integrando em relação a t. A integral de cosseno de 4t vai dar o quê? Seno de 4t sobre 4. Então, cosseno, deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. Cosseno de 2t aqui, cosseno de 2t, tá certo? Seno de 2t sobre 2, ok, tá certo, né? Agora, aqui, veja que aqui eu tenho eu devo aplicar o método da substituição também, né? Porque eu tenho aqui uma composição, certo? Vezes a derivada do de dentro da composição, que é seno de 2t, né? Então, se eu aplico o método da substituição aqui, né, eu chamo o de seno de 2t, eu vou chegar a esse resultado aqui, né? De 0 com t variando de 0 a 2π, que é do teorema fundamental do cálculo, né? Aqui eu faço as continhas para o método da substituição dessa parcela, né, que resultou
nesse resultado aqui, tá? Então, vocês têm aí as continhas prontas da integral que resulta na área delimitada pela astroide, que é 3π sobre 8, ok? Muito bem. Então, resolvam essa integral passo a passo. Tá vendo que a partir... Vamos voltar lá, hein? A partir daqui, ó, a partir daqui é cálculo 1, tá? Técnicas de integração. Então, isso daí vocês têm que dominar. Ok? Muito bem. Agora que a gente fez uma aplicação de retas tangentes, derivada primeira, derivada segunda, para curvas dadas por parametrizações, fizemos uma aplicação de área para curvas dadas por parametrizações, nós vamos passar por uma aplicação que é comprimento de curva, tá? Então, eu tenho uma curva aqui, C, cujas equações paramétricas são x igual a f de t e y igual a g de t. Com t, agora, variando no intervalo fechado de A até B. Ou seja, a gente conhece muito bem o ponto inicial da curva e o ponto final da curva, né? Então, aqui eu tenho a curva, certo? O ponto inicial da curva é f de A, g de A. E o ponto final da curva é f de B, g de B, tá? Aqui eu representei o intervalo t, o intervalo fechado, né? O t está variando aqui entre A e B. Então, nós vamos supor que tanto f quanto g são funções continuamente deriváveis nesse intervalo. E que as derivadas não são simultaneamente zero, tá? Então, com essas suposições, nós vamos fazer o seguinte, o que nós queremos saber? Nós queremos saber o comprimento dessa curva aqui. Como que a gente vai fazer para calcular o comprimento dessa curva, tá? Então, o que a gente vai fazer, primeiramente, é uma partição no intervalo AB. Ou seja, a gente vai introduzir pontos aqui nesse intervalo AB, né? O A vai ser, na verdade, o T0 e o B vai ser o nosso Tn. Eu vou introduzir pontos aqui nesse intervalo AB. Com isso, se eu calcular o x e o y para cada um desses pontos, eu vou produzir pontos aqui nessa curva, tá? Esses pontos eu estou chamando de P1, P2, P3, Pn-1, Pn-2, Pn-1, onde o A seria quem? O P0. E o B seria quem? O Pn, tá? Então, eu vou introduzir esses pontos aí nessa curva, né? Então, de forma geral, para um ponto aqui, um ponto PK aqui que eu tivesse, ele teria essa forma, f de um TK e um g de TK. Um TK que estaria aqui nessa partição, tá? Então, é isso que eu vou fazer. E agora, o que eu vou fazer? Para cada um desses pontos, eu vou traçar um segmento de reta unindo esses pontos, ok? Então, se eu somar o comprimento de cada um desses segmentos de retas, medir comprimento de segmento de reta é mais fácil do que medir o comprimento de uma curva, né? Então, eu vou começar com uma aproximação dessa curva por soma de segmentos de retas, tá? Então, se eu somar esses segmentos de retas aqui, eu vou ter uma primeira aproximação para essa curva. E à medida que eu for introduzindo mais pontos aqui na minha partição do intervalo de t, né, eu vou ter uma soma cada vez maior de segmentos de retas de tamanho cada vez menor. E aí,
à medida que eu introduzo cada vez mais pontos, essa aproximação inicial ela vai indo em direção ao comprimento da curva, até que no infinito ela vai convergir para o comprimento da curva. Essa é a nossa intenção. Mas, para fazer as contas envolvidas, eu vou ver como que é que eu calculo o comprimento para entre dois pontos genéricos aqui, tá? Entre dois pontos genéricos aí nesse arco de curva. Então, vamos pegar um pedacinho, um arco dessa curva, né, entre os pontos PK, menos 1 e PK, tá? Opa, adiantei aí um pouquinho. Esses pontos aqui, né, têm coordenadas cartesianas, xk menos 1, yk menos 1, xk e yk, tá? Então, eu quero saber esse comprimento aqui, que eu vou chamar de LK. E aí, como que eu calculo esse LK? Né? Então, veja que aqui formou um triângulo retângulo. LK é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? Esse ΔYK aqui vai ser a diferença entre YK e YK menos 1. E esse ΔXK também vai ser a diferença entre XK e XK menos 1. Tá? Então, esse LK vai ser, pelo teorema de Pitágoras, a raiz quadrada da soma dos quadrados desse ΔXK e ΔYK. Tá? Bom, mas quem que é ΔXK e quem que é ΔYK? Bom, se eu lembrar aqui desse ponto aqui, esse xk menos 1 é f de tk menos 1. E esse xk é f de tk. YK menos 1 é g de tk menos 1. E YK é g de tk. Lembrando que o que a gente tem é a parametrização desses pontos, dessa curva. Ou seja, cada ponto é dado por um f de t, um g de t, né? As coordenadas. Então, esses caras aqui, na verdade, são dados dessa maneira. Tá? Então, se eu substituo aqui o ΔXK e o ΔYK por f de tk menos f de tk menos 1 e g de tk menos g de tk menos 1, respectivamente, né? O comprimento LK vai ser dado dessa forma, tá? Onde eu tenho o meu ΔTK é TK menos TK menos 1. A gente vai precisar disso, tá? Bom, a minha intenção, voltando aqui, é somar todos os LKs. Vou voltar aqui mais um pouquinho, tá? Todos os LKs, o L1, o L2, o L3, o LN. Então, eu peguei um LK aqui genérico no meio aqui do bolo para poder a gente ter, né, uma ideia de como que ficaria a fórmula para o comprimento daquele segmentinho. O que eu quero é somar todos os segmentinhos dessa forma, né, com K variando de 1 até N, tá? Eu vou precisar do meu ΔTK, que é a diferença entre um TK e o TK menos 1. E aí, se esse ΔTK é pequeno, então o LK vai ser aproximadamente o comprimento do arco PK menos 1 até PK. Ok? E aí, vocês podem lembrar lá do teorema do valor médio, lá do cálculo 1, né? Eu vou poder aproximar esse ΔXK, né? Por quem? Por f' de um TK asterisco, que é um número aqui entre TK menos 1 e o TK. E o ΔYK eu vou aproximar
aqui é G, tá, gente? Está errado também aqui nesse slide. G' de TK, 2 asteriscos, vezes o delta TK, tá? Isso daí é um passo aí mais teórico que vocês podem tentar relembrar aí, lá do teorema do valor médio, né? Lá do cálculo 1. Então, se a gente assume que a trajetória de A para B, ela é percorrida exatamente uma vez, conforme o parâmetro cresce de A para B, sem voltar ou sem retraçar, então, uma aproximação para o comprimento da curva AB vai ser a soma de todos os comprimentos LK. Ou seja, somatório de todos os LKs vai dar isso daqui. Tá? Então, a gente parou aqui, né? E aí, a gente vai fazer o limite quando a norma da partição, esse P aqui não é de ponto, é da partição que a gente fez no intervalo de A até B, quando a norma da partição tender a zero, né, eu vou ter a integral de A a B da raiz quadrada de f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado dt, tá? Então, fixem nisso daqui. Isso daqui, na verdade, é o que vai dar o comprimento da curva. Eu mostrei para vocês todos esses passos rapidamente, mas o que a gente vai precisar é disso daqui, tá? Então, eu vou definir o comprimento de curva para uma curva dada parametricamente, né? Se uma curva C é dada por x igual a f de t e y igual a g de t, então, se eu tenho t variando entre A e B, né, onde tanto f' quanto g' são contínuas e não simultaneamente zero nesse intervalo AB, e se C é percorrida exatamente uma vez conforme t aumenta de A para B, então o comprimento da curva, que eu estou chamando de L, né, da curva C, vai ser dada por essa integral definida, né? Então, esse f' de t eu poderia escrever assim, dx dt, e esse g' de t eu poderia escrever assim, dy dt, tá? Então, essa teoria às vezes é meio cansativa, principalmente falando em um vídeo. Então, vamos para um exemplo para a gente relaxar, ok? Então, encontre o comprimento da astroide. Olha a astroide aí de novo, né? Aquela astroide ali do exemplo que a gente fez inicialmente, que é naquele exemplo que a gente calculou a área, né? Então, eu quero calcular o comprimento dessa astroide, tá? Então, o que eu vou precisar? Vamos voltar lá na fórmula. Eu vou precisar da derivada de x em relação a t, da derivada de y em relação a t, para eu jogar nessa fórmula. Então, isso que nós vamos fazer, tá? Então, eu tenho a função x igual a cosseno ao cubo de t, aí eu vou calcular dx dt, eu já vou elevar ao quadrado e obtenho o quê? 9 cosseno à quarta de t, seno ao quadrado de t. A mesma coisa eu vou fazer para o y, derivar y em relação a t. Y é seno ao cubo de t, dy dt vai ser dado por isso, e se eu elevar ao quadrado, eu obtenho 9 seno à quarta de t, cosseno ao quadrado de t. Então, eu vou ter que montar esse radical aqui, né? Então, eu vou montar isso daqui, substituindo isso aqui e isso aqui. Aqui eu tenho, ok? Então, eu vou pôr aqui cosseno ao quadrado e seno ao quadrado em evidência, porque são fatores comuns às duas parcelas, né? E aí, eu vou ficar com seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, multiplicando isso daqui. Isso daqui, para nossa sorte, é 1. Então, a gente tem raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t. E
Mais uma vez, uma sorte danada, temos aqui quadrados, né? Então, fica fácil de tirar da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada disso daí vai ser módulo de cosseno de t, seno de t, tá? Então, esse radical aqui é isso, tá? O comprimento da astroide é a integral de A até B disso daqui. A é 0 e B é 2π, tá? Mas veja, a gente pode, para também não ter que trabalhar com módulo, né, limitar a astroide, e aí está a importância da gente conhecer de que curva que se trata, né, o problema, visualizar a curva, porque a gente é melhor que a gente use a simetria existente na astroide, né? Então, se a gente restringe lá ao primeiro quadrante, né? Essa curva aqui, ó, ela tem a vantagem que o cosseno e o seno no primeiro quadrante são ambos positivos. Então, eu posso tirar do módulo, não preciso trabalhar com módulo, tá? Senão, a gente teria que dividir para cada intervalo como que seria o módulo, né? O módulo dessa expressão, porque aí a gente sabe que os sinais de seno e cosseno vão variando conforme vai mudando de quadrante, tá? Então, se a gente pega só no primeiro quadrante, a gente vai ter 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de 3 cosseno de t, seno de t dt. Então, eu estou multiplicando o comprimento da curva no primeiro quadrante por 4 para obter o comprimento da astroide completamente, tá? Então, eu tenho que resolver essa integral aí, ó, cálculo 1. Agora, eu tenho que resolver essa integral. Essa é bem mais simples que aquela outra. Então, eu vou jogar esse 3 aqui multiplicando 4, né? Eu falei sobre os limites de integração? Falei, né? Não, não falei. Então, ó, veja, eu tenho que ver qual que é a variação, então, no primeiro quadrante dos limites de integração. Se vocês estão lembrados lá da astroide, ele começa a ser traçado com t igual a 0. Quando chega ali naquele primeiro pico, naquela primeira cúspide, né, é quando t está valendo π sobre 2. Né? Então, aqui a gente introduziu os limites de integração de 0 a π sobre 2, porque é o que me interessa no primeiro quadrante. Então, voltando aqui, eu tenho que resolver essa integral, tá? Então, coloquei esse 3 para fora, eu fico com a integral de cosseno vezes seno de t. Então, eu chamo isso daqui de u, cosseno de u. Aí, aqui, eu vou ter a... Aliás, não foi isso que eu fiz, não. Aqui eu usei identidade, tá? Poderia usar substituição, mas não usei uma identidade. Cosseno de t vezes seno de t, né, é seno de 2t sobre 2, tá? Então, fiz essa substituição. Então, aqui, fiz essa substituição de identidade para depois usar o método da substituição aqui, bem direitinho aqui para o caso de seno de 2t. Esse 2 já foi aqui para fora, dando 6. Integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2t dt. Aí, sim, encontrando a primitiva para essa daqui, que é menos cosseno de 2t sobre 2. Então, utilizando o teorema fundamental do cálculo, calculo isso daqui de 0 a 2, primeiro no limite superior, menos isso daqui calculado no limite inferior de integração, que vai me dar essa continha aqui para fazer, tá? Onde a gente chega em 6. Então, o comprimento da astroide completo é 6, ok? Então, nós temos aí mais uma aplicação de cálculo em curvas dadas parametricamente, tá? Vou falar um pouquinho e rapidamente, ainda agora, sobre a função comprimento de arco. Então, vou considerar uma curva C definida parametricamente por x igual a f de t e y igual a g de t,
tá? A gente sabe que o comprimento todo da curva é dado por essa expressão, tá? E veja que eu estou calculando uma integral definida. A integral definida, na integral definida, a variável de integração t, ela é muda. Por quê? Porque no final o resultado vai ser um número e não vai aparecer variável nenhuma como resultado. Então, teoricamente, eu posso trocar essa variável muda por qualquer outro nome de variável. Então, eu vou fazer isso. Vou trocar por z, tá? Aí, desse caso, dx, dz, eu estou falando que eu vou derivar dx, derivar x, que é f de z, né? Eu trocaria tudo no meu problema para poder calcular essas derivadas aqui, tá? Isso vai ser útil por quê? Porque aqui eu estou calculando o comprimento de uma curva de um ponto até outro, bem fixado. Mas eu posso querer calcular o comprimento da curva num pedacinho qualquer da curva, né? Então, por exemplo, eu posso sair do ponto inicial e parar num t qualquer aqui dentro do intervalo AB. Qual que seria o comprimento desse arco de curva? Né? Esse pedacinho da curva a gente chama de arco da curva, né? Então, na verdade, eu quero chegar num comprimento que vai de A até esse T. Por isso que eu não vou deixar o mesmo nome de variável aqui dentro, na variável de integração. Tá? Porque eu quero, na verdade, calcular a curva de A até um T qualquer. Eu quero obter uma função de t quando eu calcular esse comprimento. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou definir a função comprimento de arco, que vai do ponto A, por exemplo, até um ponto t qualquer. A fórmula vai ser a mesma, só que no lugar de colocar t aqui, eu troquei o nome da variável muda, né, na integração definida. E aí, eu defini essa que vai ser a função comprimento de arco. Ou seja, eu descubro uma funçãozinha que me dá o comprimento de uma curva qualquer, de um ponto até um ponto t qualquer do meu intervalo do parâmetro, tá? Então, essa aqui é a função comprimento de arco, ok? Eu posso usar o teorema fundamental do cálculo aqui nessa função, para dizer que a derivada dessa função de t em relação a t vai dar quem? Vai dar exatamente o que está no integrando aqui dessa integral que eu defini. Só que o resultado sai em t, né? Porque a derivada de uma função de t em relação a t é uma função de t, tá? E aí, eu posso definir também, né? Passando esse dt multiplicando para cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ds é dado dessa maneira. ds é o que a gente costuma chamar de diferencial do comprimento de arco. Isso daqui vai ser útil mais lá adiante, na disciplina. Então, esse ds, de forma simplificada, né? Como se eu estivesse jogando esse diferencial aqui para dentro ao quadrado, aí vai cancelar com esse quadrado de dt que aparece aqui. Então, eu teria que ds é igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Esse é o que a gente chama de diferencial de comprimento de arco, tá? Então, só para a gente ter uma ideia dessa função comprimento de arco, vamos pegar um exemplozinho, né? Onde a gente vai encontrar a função comprimento de arco para uma curva definida parametricamente por x igual a r cosseno de t, y igual a r seno de t, t variando de 0 até 2π. Que curva é essa, hein? Estão lembrados? Bom, vamos fazer isso. Então, S de t vai ser a integral de a até t da raiz quadrada da soma desses quadrados, tá? Opa! Então, S de t, substituindo aqui no caso da nossa função, vai ser quem? Quem que é dx, dz, ó? X como função de z
vai ser R vezes a derivada de cosseno de Z em relação a Z, que é menos seno de Z. Então, coloquei aqui, isso ao quadrado. E dy dz vai ser a derivada de y de Z, que é R seno de Z, em relação a Z. Então, vai ficar R cosseno de Z ao quadrado. Tá aí. Então, fazendo as continhas aqui dentro do radical, né, vamos ter R ao quadrado como fator comum às duas parcelas. Eu botei aqui. E aqui dentro ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que deu 1. Então, eu tenho que S de t, a integral de 0 a t de raiz quadrada de R ao quadrado, dZr é um valor positivo, sai sozinho aqui do radical, né? Então, eu tenho a integral de 0 a t de R dz, que é Rz calculada de 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo. E eu aplico no limite superior, vou ficar com RT. Olha aí a função de t aparecendo. E Rz calculado em z igual a 0, eu tenho 0. Então, eu tenho a minha função comprimento de arco aqui, tá? Ok. Aqui, deixa eu lembrar aqui, depois de tanta coisa que eu falei, o que eu queria falar, colocando esse t igual a 2π, S de 2... Ah, sim, gente! Olha só, que esquecidinha. Então, olha só. Então, a gente chegou em S de t igual a R de t, tá? Aquela pergunta inicial que eu coloquei aqui para vocês era de que curva era essa, né? Essa aqui é o círculo centrado na origem de raio R, né? Então, eu tenho esse aqui, ó, quando t igual a 2π, qual que é o comprimento desse círculo? 2πr. Ó, se eu coloco o t igual a 2π, aqui no argumento dessa função, eu encontro quem? 2πr. Se t é igual a π sobre 2, ó, t igual a π sobre 2, coloco aqui no argumento dessa função, eu vou achar o quê? 1/4 da circunferência, que é π sobre 2 vezes r. Ok? Então, aqui, só para a gente ver que essa função comprimento de arco, né, bate com aquela fórmula de comprimento de arco que a gente já trabalhou em várias ocasiões aqui nessa disciplina. Ok? Ai, finalmente acabou, né? Que vídeo longo. Então, tá bom, gente. Paciência, assim mesmo. Então, tá. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? E até a próxima.